Ei pessoal, tudo bem? Dessa vez eu não vou falar muito no início do episódio não. A gente vai falar dessa vez sobre os clubes de futebol daqui de Juiz de Fora. Vocês vão saber como era a rivalidade entre eles. E dentre todos esses clubes, 3 em especial despertavam uma rivalidade acirrada muito grande entre todo mundo, a ponto de, às vezes, o torcedor de algum time deixar de sair, às vezes, uma semana de casa porque perdeu o jogo no fim de semana, né? Mas eu não vou falar muito, não. Vou deixar a história contar para vocês como que é isso. Vocês estão convidados a me acompanhar mais uma vez no segundo episódio de Resgatando Juiz de Fora sobre o futebol da nossa cidade. O Tupinambás foi o primeiro clube de futebol de Juiz de Fora, uma memória preservada nos corações de muitos torcedores. Esta história do Tupinambás é uma história também muito marcante, porque foi com o Tupinambás que tudo começou. Nós tivemos associação com estatuto, com diretoria, com ata, como exigia a legislação já naqueles idos tempos, não é? De 1911, quando surgiu o Tupinambás. Aliás, está completando 112 anos de fundação. Tupinambás é de 15 de agosto de 1911. Aí, como eu disse já em histórias anteriores, em 12 foi fundado o Tupi. Até mesmo por dissidentes do Tupinambás fundaram o Tupi. Em 1916 veio o Sport e em 18 eles se juntaram a uma equipe já extinta, um clube extinto, que é o Esporte Clube Renato Dias, e fundaram a Liga de Futebol de Juiz de Fora. E o Tupinambás, não é muito se fala sobre essa história, o porquê o Baeta, porquê o vermelho. Alguns atribuem a indígenas, a um pano baeta vermelho também daquela época, e essa cor é muito marcante. E tivemos também grandes ídolos do Tupinambás, uma história muito marcante com o Tupi, que foi o clássico Tutu, que inclusive este clássico Tutu, ele entrou no primeiro teste da loteria esportiva em 1970. E o Tupi ganhou esse jogo do Tupinambás por 2-1, foi a primeira coluna 2 entre times brasileiros na loteria esportiva. Naquela época selecionaram Fla-Flu, clássicos de São Paulo, do Rio Grande do Sul e 3 jogos de fora. E o primeiro clássico, o primeiro jogo que deu coluna 2 foi o nosso Tupinambás e Tupi com o Tupi na coluna 2. A história minha do Tupinambás, isso aqui onde nós estamos é, para mim, até como fosse o quintal da minha casa. Olha, você acredita que isso começou há quase um século atrás? Em 1917, o meu avô desviou o Tupinambás na inauguração, como inauguração não, com o primeiro campeonato de Juiz de Fora, que o Sport ganhou do Tupinambás 3-2, está lá o maçom, ponta direita do Tupinambás. Nos anos 40 e poucos, meu pai aqui estava jogando o Tupinambás. Final dos anos 50, Pedro Zamperlin, lateral do Tupinambás. Eu vim para cá no final dos anos 60, fomos campeões em 1970. Então é uma história de amor, de carinho, de segunda pele que é o Tupinambás. O Tupinambás na minha família, o Tupinambás na minha casa, é o espaço do Baeta, meu amigo. Então a gente vivenciou e viveu, e eu vivo até hoje essa camisa que aqui está. Entendeu? Eu não jogo mais bola, já passei de 70 anos, mas meu coração, as minhas lembranças, algo que eu fiz aqui dentro, que eu passei aqui dentro, jamais será esquecido. A gente não esquece daquilo, a gente não esquece dos amores da vida da gente. A gente vai dividindo os amores, as pessoas queridas, aqueles que se foram, aqueles que aqui estão, relembrar e falar sobre o Baeta, falar sobre o Tupinambás. O meu pai saía do trabalho, vinha ver treino do Tupinambás. Você vê como é que funcionava a coisa. Eu digo que mudou hoje, a coisa é muito profissional, a gente compreende isso. A gente pensa que as coisas mudam realmente, né? Como diz o Bruno Henrique, o patamar é outro, todo mundo precisa sobreviver. Mas a paixão, o amor, esse não tem preço. E para mim essa camisa aqui, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto você vê uma bola correndo, esse Barreto não morre. Na verdade, nós começamos no Flamenguinho do Futrica, na Avenida Sureiro. E o nosso time foi criando assim uma potência
E o Esporte Clube de Juiz de Fora acabou levando a nossa molecada para lá para ser campeão de Juiz de Fora juvenil. E nós transferimos todos para o Tupinambás em 1966, onde eu já fazia parte do Infanto Juvenil Tupinambás. No ano de 1967, eu fui o destaque como revelação do ano de 1967, porque naquele ano eu joguei nas 3 equipes do Tupinambás, no juvenil, no aspirante e no profissional. Eu com 16 anos estreiei jogando futebol profissional pelo Tupinambás Futebol Clube. Em 67, 68 e 69, eu fui tricampeão juvenil pelo Tupinambás. E minha trajetória continuou, passando a ser diretor, certo? Jogando no veterano e chegando também a jogar o profissional do Tupinambás há algum período. Antigamente, a gente era muito rival. E o Tupi teve uma época que foi jogar no Mineirão e ganhou de todos os clubes de Belo Horizonte. E veio jogar contra o Tupinambás. E o Tupi tinha um bode preto que benzia os 2 gols. Meu pai arrumou um bode branco e arranjou uma pessoa. Onde o Tupi benzia um gol, ele benzia o gol do Tupinambás também. E foi jogar uma partida decisiva no campo do Tupinambás, uma decisão de campeonato. E o Tupinambás ganhou de 2-0 do Tupi logo depois que ele veio do Mineirão. O Baeta ganhou de 2-0 no campo do Baeta. E tem uma história seguinte, a gente tinha um bar chamado Dia e Noite, que sempre que tinha um jogo de rivalidade, tinha uma charge no outro dia na entrada do bar. E eu me lembro dessa charge, que o Tupi entrou em campo com bode em pirueta. Por fora era preto e branco, mas por dentro era Baeta. Tarde esportiva no estádio Salles de Oliveira. O encontro entre as esquadras do Tupi e o Botafogo Futebol Clube. O Tupi é o nosso segundo clube mais antigo da cidade. Foi fundado em 26 de maio de 1912. Esse ano completou 111 anos, de uma rica história também, de muita tradição. É o maior campeão dos títulos do nosso, a gente falava que era o campeonato citadino, né? O campeonato da cidade de Juiz de Fora. Então os primeiros 50 títulos foram vencidos, em sua maioria, pelo Tupi. E até hoje, né, na contabilização da Liga de Futebol, daquelas competições amadoras e profissionais, o Tupi é o nosso maior ganhador de títulos da cidade. E isso fez com que o Tupi também tivesse essa proximidade maior das comunidades e passou a ser o time de mais apelo, porque foi o time que mais tempo permaneceu nesses últimos anos disputando as competições da Federação Mineira de Futebol. O Tupi, em 1933, ele foi vice-campeão mineiro, disputando com o Vila Nova. E o seu título maior é o de campeão brasileiro, conquistado diante do Santa Cruz, lá no Recife. Uma memória, né, muito gostosa pra gente, em que calou o Arrudão com mais de 60 mil pessoas. Se for para falar de xodó da torcida, o nome é AD. O artilheiro Ademilson jogou no Carijó até os 45 anos e fez bonito dando o título ao Tupi. Então aquilo foi de uma felicidade enorme, porque a gente foi pro Arruda lá, a torcida do Santa Cruz é um absurdo, né? Se eu não me engano, acho que era 70 mil, 60 mil pessoas no estádio. A torcida do Tupi lá, assim, estava num cantinho lá, mas assim, cara, foi uma felicidade enorme. E eu não posso deixar de citar o fantasma do Mineirão. Na década de 70, o Tupi estava com um time imbatível, né? Um time muito bom, em que foi fazer jogos contra equipes de Belo Horizonte. Quando o Cruzeiro, o Atlético, não, então ganhando o Atlético, ganhando o América, então teve uma participação bacana. E os jogadores daquela época ficaram conhecidos como fantasma do Mineirão. Ricardo, a gente está no memorial aqui do Esporte Clube, né? Um clube que tem muita coisa para contar para o Juiz de Forano, tem uma bela história. O que a gente pode falar a respeito disso, das lembranças que a gente tem aqui? Olha, o esporte tem uma história muito bonita. Completando este ano, vai chegar aos 107 anos de fundação. É o nosso terceiro clube mais antigo da cidade, fundado em 1916, no 24 de setembro. E o esporte sempre teve a possibilidade
de ter bons equipamentos, né, boa estrutura, e como hoje, né, o esporte como clube tem uma piscina, né, extraordinária, a primeira piscina da América Latina, a primeira piscina suspensa, e a arquibancada do esporte é uma marca de nossa cidade. E por ser bem localizado, bem central o Esporte Clube Juiz de Fora, a maioria das competições eram realizadas aqui, os principais campeonatos, as aberturas de competições, e depois até mais à frente, o esporte também sediou muitos jogos do próprio Tupi no Campeonato Mineiro. Quando o Salles Oliveira não dava conta, nós temos inclusive um Tupi Atlético aqui com mais de 11 mil pessoas, 12 mil pessoas presentes aqui nas arquibancadas. Aquele jogo folclórico do aniversário da cidade, em que as arquibancadas estavam lotadas, todo o entorno da que a gente fala que era geral, do alambrado, e tínhamos 2 torres de iluminação na parte para a Avenida Brasil. E tinham pessoas em toda a torre de iluminação, agarrada nos ferros, até nos refletores nós tínhamos gente, e temos inclusive foto que mostra isso. A infraestrutura do Esporte Clube Juiz de Fora chama a atenção. Ginásio, campo são imponentes. E o futebol? O futebol do Verdão. Esse também fez história. Tudo preservado no memorial. A história da cidade, de grandes líderes, personalidades, você vê que passaram como atletas aqui no Esporte Clube Juiz de Fora, os ex-presidentes, General Figueiredo, Itamar Franco, e quantos profissionais liberais, quantas pessoas da comunidade interagiram e passaram por aqui. Então essa história do esporte, ela é muito importante para o nosso cenário esportivo da nossa cidade. E Luiz Fernando Veríssimo define bem todo esse amor. Só o futebol permite que você sinta aos 60 anos exatamente o que sentia aos 6. Todas as outras paixões infantis ou ficam sérias ou desaparecem. Mas não há uma maneira adulta de ser apaixonado por futebol. Adulto seria largar a paixão e deixar para trás essas criancices. A devoção a um clube e às suas cores como se fosse a nossa outra nação. O desconsolo ou a fúria assassina quando o time perde. A exultação guerreira com a vitória. Você pode racionalizar a paixão, fazer teses sobre a bola, observações sociológicas sobre a massa ou poesia sobre o passe. Mas é sempre fingimento, é só camuflagem. Dentro do mais teórico e distante analista e do mais engravatado cartola aproveitador, existe um guri pulando na arquibancada. Bonito, né? Assim, a gente encerra o Resgatando por hoje. Até semana que vem, com mais da história do futebol em Juiz de Fora.